Olá, salve Maria Puríssima, boa noite, amados irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Enquanto os irmãos vão entrando, eu já quero iniciar com uma oração, consagrando esta live ao Imaculado Coração da Bem-aventurada Virgem Maria, que seja uma noite de graça, que nós possamos crescer junto, amadurecer na nossa devoção à Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com o vosso divino Filho, ó Mãe pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Vocês que já estão aqui online, me dá um feedback aí, como é que tá o áudio, tá tudo bom? Estão ouvindo legal? Bom, amados irmãos, me apresentando para vocês, eu me chamo Hélio Maria, eu tenho 34 anos de idade, eu sou casado há 8 anos, dia 8 de maio desse ano, vou para 9 anos de casado. Tenho 5 filhos, em 8 anos de casado, 5 filhos, graças a Deus. Eu e minha esposa somos abertos à vida, somos contra o aborto e teremos o tanto de filhos que Deus e Nossa Senhora e o céu assim quiser nos presentear. Eu faço parte também de uma comunidade chamada Comunidade Missionária Mariana, onde o nosso carisma consiste numa entrega total à Santíssima Virgem. E o lema de vida da nossa comunidade é para que a Virgem Maria seja mais conhecida, amada e honrada. Esse é o desejo do meu coração, então, nesta live, pois, como diz Santo Agostinho, ninguém ama aquilo que não conhece. E essa noite nós teremos então a alegria de falar da consagração pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort. Eu, por graça e misericórdia de Deus, eu fiz a minha consagração em 2006, dia 8 de dezembro de 2006. Então, eu tenho aí 12 anos de consagração e pela graça e misericórdia de Deus, se Deus quiser esse ano, eu vou renovar a minha consagração e vou fazer então 13 anos. Tanto eu quanto a minha esposa e uma boa parte dos membros da comunidade também vão fazer aí 13 anos de consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís. Amados irmãos, eu quero começar falando sobre a consagração. Existem vários métodos de consagração a Nossa Senhora, correto? Nós hoje iremos falar do método de São Luís Maria Grião de Montfort. Particularmente, eu quero já expressar aqui por que eu, Hélio Maria, aprecio de modo particular a consagração pelo método de São Luís. Bom, por quê? Porque eu não conheço nenhuma outra consagração que exige de nós, antes de nos consagrar, a leitura de um livro. Mas quando eu falo de ler um livro, gente, eu não estou falando de ler simplesmente mais um livro que fala sobre Nossa Senhora, mas de ler um livro que é grandioso, um livro espiritual, um livro místico, um livro profundo. Tanto que quem tem a tradução, se eu não estou enganado, da Vozes, no prefácio fala que é um livro de oração, não é um livro para ser lido somente uma vez. E é um livro que mudou a vida de muitas pessoas, e não de qualquer pessoa, mas como, por exemplo, é um livro que impactou a vida de São Maximiliano Maria Kolbe, que é um santo polonês, impactou a vida de São João Paulo II, foi seu livro de cabeceira. Então veja, foi desse livro que São João Paulo II tirou o lema do seu pontificado, que é totus tuus, ou seja, todo teu, tirou exatamente desse livro. Então veja, é um livro que influenciou a vida de um papa, tá? Tô vendo aqui algumas pessoas perguntando. O nome do livro é esse aqui, ó. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem
Maria. Gente, só para vocês terem noção desse livro, né, até para mim e já para ir outros pontos também que quero colocar, só para vocês terem noção do quanto esse livro é especial. Esse livro ele é tão especial que ele causou um certo temor no inferno, poderíamos dizer assim. Quando São Luís escrevia o tratado, ele teve uma visão de demônios com seus dentes diabólicos querendo destruir o livro ou, pelo menos, sepultar este livro em um baú para que ele caísse no esquecimento. A profecia de São Luís se concretizou à risca. Por quê? O livro ficou 130 anos escondido. Olha só, 130 anos escondido. Aí você talvez pense assim, Hélio Maria, se esse livro é tão especial, se esse livro é tão profundo, por que que Deus permitiu com que o demônio escondesse esse livro por 130 anos? Eu quero dizer para vocês, graças a Deus, Deus permitiu que esse livro, repetindo aqui que algumas pessoas estão perguntando, Deus permitiu que esse livro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ficasse escondido, sabe para quê? Para nos mostrar o pavor que o inferno tem desse livro. O medo que o demônio tem que esse livro caia na mão de pessoas que vão ler, e não somente vão ler, mas vão colocar em prática aquilo que estão lendo neste livro. Então veja que coisa extraordinária. Ainda para concluir que esse livro é um livro extraordinário, eu quero falar de uma mística da igreja chamada Marta Rubem. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá bom? Perdão aí se eu estou pronunciando errado. Essa mística viveu por muitos anos, onde o seu alimento era somente a Eucaristia. Ela só se alimentava do corpo e do sangue de Jesus. Para vocês terem noção do quanto essa mulher era mística, do quanto ela era uma mulher de Deus, as crianças, uns jovens correndo ali perto da casa dela, um olhou para o outro e disse assim, vamos lá visitar a louca. É natural todo santo ser chamado de doido, né? E quando aqueles jovens entraram dentro da casa de Marta e entraram lá no quarto, olharam para ela, ela falou assim, por que lá na rua vocês estavam me chamando de louca? Os meninos, um olhou para o outro e saíram correndo, dizendo, nossa, quem falou para ela? Então se trata, de fato, de uma mulher mística. O que acontece? Um dia, os parentes dela foram visitar ela e perceberam que do lado da cama dessa doente, Marta, que vivia doente, acamada, perceberam que do lado da cama dela, da cabeceira da cama dela, havia um livro. Gente, adivinha qual era o livro que estava do lado da cama dela? O livro que estava do lado da cama dela era o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, o livro que nós estamos falando hoje. E aí perguntaram para ela, Marta, quem te deu esse livro? Você está preparado para ouvir? Marta disse que a própria Virgem Maria veio do céu e deu para ela, gente, esse livro. Olha que coisa maravilhosa. Depois dessa história, depois de falar que o tratado influenciou a vida de São João Paulo II, se você não comprar o tratado, se você não ler o tratado, aí, meu irmão, minha irmã, só a santa paciência, né? Pois bem, o tratado, ele fala sobre a consagração a Nossa Senhora. São Luís chama de escravidão de amor. Embora São Luís chama esse termo de escravidão de amor, esse termo foi usado antes dele por um outro santo francês, que foi São João Eudes. Então, São Luís herdou dele esse termo. São João Paulo II, numa encíclica chamada Redemptoris Mater, significa a mãe do Redentor, ele chama esta consagração de total consagração a Nossa Senhora e a Nosso Senhor. Pois bem, esse livro fala de escravidão de amor a Jesus e a Nossa Senhora. Talvez você se espante com esse termo. Quando eu escutei pela primeira vez escravidão, confesso que também me assustei. Mas eu quero explicar aqui esse termo escravo. Gente, quando nós falamos de escravidão de amor,
Nós não estamos falando daquela escravidão que infelizmente teve, onde o negro vivia aprisionado, aonde ele apanhava, aonde havia uns que até acreditavam que as pessoas negras não tinham almas, né? Até que a igreja vem e luta contra isso, dizendo não, eles têm alma, enfim, né? Não estamos falando dessa escravidão, gente. Nós estamos falando de uma escravidão de amor. A quem eu estou me consagrando como escravo? A Nossa Senhora e a Nosso Senhor pelas mãos de Nossa Senhora. Então, só para fundamentar isso, o servo de Deus, o Padre Júlio Maria, em um livro chamado A Verdadeira Devoção para com a Santíssima Virgem, ele explica sobre o termo escravidão. Então, sempre quando a gente lê na Bíblia, por exemplo, servo fiel, inútil, não fizemos nada mais do que a nossa obrigação, pois somos inúteis servos. No original, gente, o livro, né, no original, quer dizer assim, quando foi escrito ali no grego, né, o Evangelho, não é de fato usado a palavra servo. A maioria das vezes, quando a gente encontra servo, na verdade se tratava de quê? De escravos. Escravos naquela época, do contexto histórico, a pessoa ser escrava de alguém era um benefício para ela. Por quê? Porque ela teria o que comer, onde dormir, onde morar, onde criar, sustentar a família, entende? Então, ou seja, quando nós lemos então servos, a maioria das vezes no original quer dizer escravo. Por exemplo, o Evangelho de domingo agora, passado, falava do filho pródigo. Então veja que a escravidão ela é um gesto de gratidão a Deus. O filho pródigo sai da casa do pai, gasta toda a sua fortuna com meretrizes, com as coisas do mundo, enfim. Quando ele não tem mais nada e ele vai trabalhar no campo ali e cuidando dos porcos, ele deseja até comer a lavagem dos porcos, mas nem isso ele podia. Ele então vai entrar em si. Entrando em si, ele vai lembrar da casa do pai. E lembrando da casa do pai, o filho pródigo vai dizer o quê, gente? Quantos escravos há na casa do meu pai? E eu estou aqui a morrer de fome. Eu vou voltar para a casa do pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus escravos. Eu te pergunto, o filho vai deixar de ser filho porque, pelo um gesto de gratidão de um pai que acolhe novamente, ele quer viver uma espiritualidade de escravidão, de amor? Absolutamente que não. Então a mesma coisa, mas eu sou filho de Nossa Senhora, eu não quero ser escravo de Nossa Senhora. Você não vai deixar de ser filho. É questão aqui de uma gratidão, ok? Então, ou seja, nós também vivemos a experiência do filho pródigo. Nós, uma vez, vivíamos no mundo, comendo a lavagem que o mundo nos oferece. Comendo, diríamos, né, até então, o pão que o diabo amassou. Voltamos para a casa do Pai e nos reconciliamos com o Pai. Agora nós não comemos mais o pão que o diabo amassou, mas nós comemos o pão vindo do céu, a Eucaristia, que é o pão feito, amassado com o leite virginal de Nossa Senhora. Então não tenha medo de viver essa experiência. Experiência de quê? De escravidão de amor. E a escravidão de amor, a Nossa Senhora e a Nosso Senhor, gente, é nada mais e nada menos do que uma dependência. Eu passo a depender de Nossa Senhora. Tudo agora vai passar pelas mãos dela. E quando eu falo de dependência, também não tenha medo de depender de Nossa Senhora, tá? Por quê? Porque o próprio Cristo quis depender de Nossa Senhora. Você quer um exemplo? Por exemplo, quando o rei Herodes queria matar Jesus, a vida dele ficou nas mãos de Nossa Senhora. A vida dele dependia de Nossa Senhora e de São José. A Virgem Maria e São José fogem para que o menino não morra. Então não tenha medo de você também querer depender de Nossa Senhora. Depender de Nossa Senhora em todos os sentidos, sobretudo na vida espiritual, sobretudo na vida sobrenatural. O servo de Deus, o Padre Júlio Maria, em um outro livro que eu estou lendo dele, ele fala uma coisa bonita. Veja bem, quando Jesus foi apresentado no templo para ser circuncidado, quem foi que apresentou Jesus lá no templo? Quem levou ele? Nossa Senhora
e São José. Então vai dizer o servo de Deus, o padre Júlio Maria, que era função de Nossa Senhora introduzir Jesus no templo. E até hoje, gente, é função de Nossa Senhora introduzir Jesus em um templo. Mas qual templo? O templo dos nossos corpos. Nós somos o quê? Templos do Espírito Santo. Então não tenha medo de depender de Nossa Senhora. Não tenha medo de colocar a sua vida espiritual à dependência dela, sobre os cuidados dela, tá? Até porque a Virgem Maria é chamada pelo Papa Paulo VI de mestra da vida espiritual. Santo Afonso Maria de Ligório chama a Virgem Maria, sabe de quê? Sala dos segredos de Deus. Então não tenha medo de aprender da mestra da vida espiritual. Não tenha medo de entrar naquela que é a sala dos segredos de Deus. Ou como diz São Jerônimo e outros santos, ela é o colo místico da igreja. Então não tenha medo de estar no colo místico da igreja, de aprender de Nossa Senhora. Então a consagração consiste nisso. Eu me entrego inteiramente a Nossa Senhora para melhor poder me entregar a Deus, né? Santo Ildefonso dizia assim: para ser um melhor escravo do filho, eu me torno um fiel escravo da mãe. São João Paulo II dizia: para melhor ser consagrado a Deus, é necessário ser consagrado a Nossa Senhora. E aonde foi feito a nossa maior consagração? A maior consagração que existe, sem nenhuma dúvida, é o santo batismo. E aí, por isso que no número 126 do tratado, São Luís chama esta consagração de uma perfeita renovação das promessas do santo batismo. Então, por meio da escravidão de amor, nós iremos renovar de maneira perfeita. Nós fomos batizados, entregue a Deus, né, nesta consagração maior, pela fé dos pais, dos padrinhos. Agora não é mais pela fé dos pais, dos padrinhos, nem pela boca deles, mas agora somos nós que renovamos a nossa escravidão e de uma maneira perfeita, porque renovamos por meio de Nossa Senhora. São Luís ele é tão feliz em colocar isso, que esta consagração é uma maneira perfeita de renovar as promessas do santo batismo, gente, que a própria igreja já faz isso. No próprio rito do batismo, nós temos ali o quê? Uma consagração a Nossa Senhora. E isso está profundamente ligado, se a gente for analisar aqui. Por exemplo, eu tenho um costume de que sempre que lembro, quando eu passo na frente da pia batismal, gente, eu vou lá e beijo a pia batismal. Uma senhora da paróquia, um dia, sempre me vendo fazendo isto, ela perguntou assim para mim: meu irmão, por que você sempre beija a pia batismal? E eu expliquei para ela: porque o Papa Leão Magno diz que a pia batismal ela é como o útero de Nossa Senhora. Veja, a Virgem Maria gerou a cabeça da igreja, que é Cristo, mas ela não gera só a cabeça, ela gera o corpo inteiro, que é o corpo de Cristo, é a Igreja Católica. Então, onde nasceu a cabeça, onde foi gerada a cabeça, precisa ser gerados os membros e precisa nascer os membros. Então, esta questão da ligação. Quando eu me torno membro do corpo de Cristo? No batismo, né? Ali na pia batismal é o útero de Nossa Senhora, entendeu? Ali eu me tornei o quê? Membros do corpo místico de Cristo, ok? E ali naquele momento do batismo já se tem uma consagração também a Nossa Senhora. Então veja, São Luís, ele foi muito feliz, gente, em colocar essa questão aí da consagração. Então entenda que essa questão da escravidão de amor, esse termo não deve te assustar. Tem muita gente que acha que a devoção a Nossa Senhora vai nos afastar de Deus. Isto não é verdade, tá? Por que isso não é verdade? A consagração a Nossa Senhora, pelo método de São Luís, ela vai exigir de nós algumas coisas, né? Como, por exemplo, até deixa eu voltar um pouco aqui, que eu ia me perdendo no meu raciocínio, ainda dizendo, gente, por que, então, que eu aprecio esta consagração, tá? Além da gente ler esse livro, que eu ia colocando os fundamentos lá no início, que era profunda, qual uma outra consagração vai exigir de você, e era isso que eu ia falar, que a consagração exige de nós, o quê? Além da leitura do tratado, você tem que fazer um exercício espiritual. Esse exercício espiritual
de 30 dias, tá? E aí São Luís ainda propõe, nas semanas de você fazer a sua consagração, você tem que se confessar ou no dia ou alguns dias anteriores. Você vai na missa, você tem que estar em estado de graça para fazer esta sua consagração. Você vai comungar na intenção da sua consagração. E aí, beleza, você fez sua consagração. É só isso? Não. Ainda vai dizer São Luís, pelo menos uma vez por ano, você tem que renovar a sua consagração. Então me diga aí, gente, qual uma outra consagração a Nossa Senhora exige de você a leitura de um livro, exige de você também fazer um exercício espiritual de 30 dias, se confessar, comungar na intenção de sua consagração, fazer sua consagração e todo ano você tem que repetir a mesma coisa. Eu não conheço nenhuma outra consagração que nos pede isso. Por isso eu, Hélio Maria, aprecio de modo muito especial a consagração pelo método de São Luís. Existem vários métodos, mas eu aprecio o método de São Luís Maria Grion de Montfort, tá bom? Bom, eu mostrei para vocês esse livro. Esse livro aqui é o exercício, tá, gente? Ó. É o exercício, porque São Luís fala para você se preparar para você se consagrar. Ele fala dos 12 dias preliminares, onde nós precisamos meditar no desapego do mundo, o espírito do mundo que é contrário ao espírito de Jesus Cristo. Depois, a primeira semana, o conhecimento de nós mesmos. A segunda semana, o conhecimento da Virgem Maria. E a terceira semana, o conhecimento de Nossa Senhora. Existem alguns livros à parte, né? Esse aqui é um. Existe um pela Arca de Maria, que também é bom. Existe esse daqui. Existe um pelos próprios Monfortino, que foi fundada por São Luís. Mas eu, particularmente, indico esse daqui, ó. Como é que é o nome do livro? Consagração a Nossa Senhora. Escrito por quem? Dom Antônio Maria Alves de Siqueira. Na minha opinião, esse, e olha que eu conheço outros livros de exercício, na minha opinião, desses 12 anos, indo para 13 anos de consagrado, na minha opinião, esse é o melhor livro para que você possa fazer sua... Lógico, primeiro ler o tratado, tá, gente? E aí se programar. Por exemplo, eu me consagrei no dia 8 de dezembro. Então, dia 8 de novembro, inicia o exercício espiritual. Eu, particularmente, indico esse. Vocês são livres, tem outros. Mas por que eu indico esse? Porque as meditações são maiores, são mais profundas, né? Existe meditação sobre o céu, sobre o inferno, né? Sobre várias realidades. Então, eu, de modo particular, aprecio esse livro aqui de São Luís. Perdão, esse livro aqui do Dom Antônio Maria Alves Siqueira, tá? Outro ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte, né? Bom, eu já falei porque que eu aprecio esse método, explicamos já o termo escravo, e agora eu quero dizer uma outra coisa. Esta consagração, gente, ela é aprovada pela igreja? Tem gente que fala que a escravidão de amor não é aprovada pela igreja, isso não é algo da igreja. Tem gente que vai dizer que isso é uma invenção, que inventaram agora, e eu quero falar um pouco sobre isso. Esta consagração, ela é ou não é reconhecida pela igreja? Sim, gente, ela é reconhecida pela igreja. Bom, gente, esses livros que eu estou indicando aqui, é possível comprar eles em qualquer livraria católica. É possível comprar hoje, né, também pela internet. Então, muita coisa, você digita aí o nome do livro, né? Depois entre em contato conosco, eu posso passar o nome do livro direitinho, mandar uma foto, alguma coisa nesse sentido. Se você quer saber qual é o nome dos papas que aprovaram a consagração, eu quero indicar esse outro livro aqui, ó. Esse livro aqui é O Segredo da Verdadeira Devoção para com a Santíssima Virgem. É escrito pelo Padre Júlio Maria. É um servo de Deus já, que está no processo aí de beatificação, tá? Repetindo o nome do livro, O Segredo da Verdadeira Devoção para com a Santíssima Virgem, segundo São Luís Maria Grion de Montfort, escrito pelo Padre Júlio Maria, tá bom?
Esse livro aqui, gente, traz o nome dos papas. Então, qual foram os papas que aprovaram a consagração? Foram o Clemente VIII, temos o Papa Gregório XV, temos o Papa Urbano VIII, temos o Papa Alexandre VII, temos o Papa Pio IX. Quem tem no tratado a edição da Vozes vai ver no prefácio que o Papa Pio IX, ele foi aquele que escreveu que o tratado era isento de erro. Saiu um decreto de Roma dizendo que o tratado era isento de erro, né? Então, ou seja, o que quer dizer isso? Que não existe erro na literatura do tratado, gente. Então, esse Papa Pio IX também reconheceu e aprovou a consagração. Gente, o Papa Pio X. O Papa Pio X, antes de escrever qualquer uma encíclica sobre Nossa Senhora, ele lia o tratado para ter uma inspiração para escrever para a igreja sobre Nossa Senhora. Então ele também reconheceu aí essa consagração pelo médico São Luís. E além dele, o Papa Bento XV, né? Papa Bento XV. E também, gente, nada mais e nada menos, né? São João Paulo II, nós já tocamos no assunto, né? Alguém está pedindo aqui para mostrar novamente o livro, é esse aqui, ó. Bom, outras pessoas perguntaram, né? Onde pode ser comprado esse livro. Pesquise novamente aí na internet, que vocês acham. E esse daqui eu tenho conhecimento que é possível também baixar ele em PDF, tá bom? Vocês podem entrar num site chamado Alexandria Católica. Vocês vão digitar o nome do livro e vocês podem baixar em PDF esse livro. Ele está disponível nesse site, tá bom? Então, beleza, falamos aí também dos papas que aprovaram a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Tá bom, depois eu vou estar postando aqui os livros que eu estou usando. Tá? Vou deixar aqui nos stories aqui do Instagram. Aí vocês ficam atentos para comprar o livro, né? O nome do site é Alexandria Católica, tá bom? Lá vocês conseguem fazer, então, o download em PDF desse livro. Gente, agora eu queria dizer uma coisa, né? A consagração à Nossa Senhora, ela é nada mais e nada menos, gente, do que entrar na escola da Virgem Maria, de fato, tá? Entrar na escola da Virgem Maria e aprender dela. Exatamente, o Padre Júlio Maria foi o fundador aí dos sacramentinos, tá? Por que eu quero dizer isso? Olha só. Veja bem, quem melhor para nos ensinar, gente, a ser de Deus, senão Nossa Senhora? Quem melhor para nos ensinar a amar a Deus, senão a Virgem Maria? Quem melhor para nos ensinar a ter uma união profunda com Deus, senão ela? Ela teve a maior união profunda com Jesus. Quando eu digo a maior, digo entre os santos. Nenhum outro santo se uniu tanto a Nossa Senhora, a Nosso Senhor, quanto a Virgem Maria. Por quê? Olha só, vai dizer São Pedro Crisólogo: Deus habita no ser humano de diversas formas, mas nela habitou de uma maneira única, se tornando a mesma coisa com ela. Qual um outro santo carregou Deus no ventre, gente? Qual uma outra santa sentiu Deus mexer no seu ventre? Qual uma outra santa deu de mamar a Deus? Qual uma outra santa ouviu Deus olhar para ela e dizer, sabe o quê? Mamãe. Por isso, a Virgem Maria não pode ser uma mulher qualquer. E me consagrando a ela, veja que a devoção, a finalidade da devoção à Virgem Maria, de fato, é nos levar a Jesus. E ninguém melhor do que ela para nos ensinar a fazer isto. Viu? Por quê? Porque ela é aquela que mais sabe das coisas de Deus. Por exemplo, quando Deus entra no nosso tempo, no tempo cronológico, né? Esse é o nosso tempo, porque o tempo de Deus é o Kairos. Deus existe desde toda a eternidade, correto? Mas quando Jesus entra no nosso tempo, quantos anos Jesus viveu, gente? Ele viveu
33 anos. Quando que Jesus começa a pregar o Evangelho? Segundo São Lucas, começa a pregar com 30 anos. Então, quanto tempo durou o apostolado de Jesus, a sua pregação? Quantos anos durou? 3 anos. Será que isso não quer me dizer alguma coisa? Dos 33 anos de vida de Nosso Senhor, no tempo cronológico, ele viveu 30 anos somente ao lado dela. Vamos ser verdadeiros. Quem melhor me conhece? Quem melhor vos conhece, senão a nossa mãe? Nós crescemos, queremos esconder da nossa mãe, que estamos passando, por exemplo, por algum problema, alguma dificuldade, para não deixar a nossa mãe preocupada. Vamos ser verdadeiros. Adianta a gente fazer isso? A mãe olha para nós e já pergunta assim: meu filho, minha filha, o que aconteceu? Eu estou mentindo? Eu posso ir mais além? Talvez a nossa mãe mora em um outro estado. Quando você liga para sua mãe, pelo tom da sua voz, a sua mãe já te pergunta: meu filho, minha filha, o que aconteceu? Por que isso? Porque ninguém melhor do que aquela que nos carregou no ventre. Então eu vos pergunto: quem melhor para nos ensinar a amar a Deus, senão aquela que carregou Deus no ventre? Quem melhor para nos ensinar a adorar a Deus, senão aquela, gente, que já deu a mais bela adoração a Deus de criatura humana? Sabe quem deu? A própria Virgem Maria. Quem melhor para me ensinar a comungar Jesus Cristo na Santa Missa, senão aquela que primeiro comungou? Quem melhor do que a Virgem Maria, né, para me ensinar a fazer ação de graça? Não existe outra pessoa melhor do que ela. Por quê? Porque a ação de graça de Nossa Senhora durou 9 meses. Eu costumo dizer, gente, que a maternidade da minha esposa me ensina muito sobre a maternidade de Nossa Senhora. Quando eu prego para casais, eu digo que cada gravidez deveria ser para aquele casal, sabe o quê? Um retiro espiritual de 5 meses, ou de 9 meses, né? Estou tentando ler aqui, eu tô me perdendo. Então, vou esquecer um pouco aqui os comentários, tá bom? E olha só, a maternidade da minha esposa me ajuda a meditar na maternidade de Nossa Senhora. Quantas vezes, né, dessas 5 gravidez que minha esposa teve, dos 5 filhos que nós temos, quantas vezes eu entrei dentro do quarto, gente, e vi minha esposa pegando na barriga e chorando. Que mulher é assim, né? Outra vez estava conversando com a criança. Outra vez está sorrindo. Quantas noites Nossa Senhora banhou o ventre dela com as suas lágrimas de adoração. Gente, quantas vezes eu presenciei a alegria da minha esposa me gritando assim: amor, corre, põe a mão, porque a criança estava mexendo. Vou ser verdadeiro. Um homem jamais vai sentir como uma mulher. Por quê? Porque a mulher sente, é dentro dela. Já pararam para pensar que a alegria, a alma de Nossa Senhora exultou de alegria quando pela primeira vez Deus estremeceu no ventre dela? Eu fico vendo, é a coisa mais linda a minha esposa dar de mamar ao filho. Já pararam para pensar como que foi para a Virgem Maria dar de mamar ao seu filho, que além de ser seu filho era o seu Deus? Gente, eu estou falando isso para mostrar que existe uma união profunda entre a mãe e o filho. A mãe e o filho são inseparáveis. Por isso São Luís chega a dizer no tratado que a consagração, né, a Nossa Senhora, ir a Jesus por meio da Virgem Maria, é o caminho mais curto, o caminho mais perfeito, o caminho mais rápido para chegar até Nosso Senhor. Porque se você está procurando Jesus, lembra do que o anjo disse lá em Lucas 1:28. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Se você quer encontrar Jesus, meu irmão, a Virgem Maria é aquilo que o Padre Pio dizia, né? Alguém perguntou: Padre Pio, existe um atalho para irmos ao céu? Padre Pio disse que era Nossa Senhora. É o caminho mais curto, fácil, perfeito para chegar até Jesus. Vocês lembram de Mateus capítulo 2, a adoração dos reis magos? Lá no versículo 11 diz: entraram na casa e encontraram o menino com a sua mãe. Por quê? Porque a mãe e o filho são inseparáveis. Então não caia nesse discurso que Nossa Senhora é uma mulher qualquer.
Ainda sobre aqui a gravidez da minha esposa, tem uma coisa que eu repito em todo lugar, perdão aí quem me acompanha já na internet, mas eu quero falar. Gente, quando José Benício nasceu, que é o meu filho mais novo, a médica colocou no colo da minha esposa. A minha esposa abraçou o menino, beijou, ela olhou para o céu e disse assim: bendito seja Deus. Quando minha esposa fez isso, eu comecei a chorar. Sabe por que eu comecei a chorar? Eu estava lá, que eu assisto o parto das crianças, eu chorei porque eu lembrei do venerável Funton Shin que diz: toda mãe ao dar à luz, eleva os olhos para o céu e agradece a Deus por ter gerado uma vida. Mas existe uma mãe que ao dar à luz não olhou para o céu, olhou para baixo, pois o céu estava em seus braços. E esta única mãe se chama Virgem Maria. Agora, meu irmão, como não recorrer a Nossa Senhora? Como não querer ter Nossa Senhora como mãe, como a rainha do nosso coração nessa nossa consagração a ela por esse método de São Luís? Como não almejar isto? Santo Afonso Maria de Ligório nos faz uma pergunta: quem de nós pôde escolher a nossa mãe? Diz ele: ninguém. Ninguém pôde aqui escolher sua mãe. Mas qual era o único que poderia escolher sua mãe? Nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, ela foi escolhida tal como convém a um Deus. Não escolheu uma qualquer, não cai nessa conversa também, tá? Porque nós que somos maus não confiaríamos os nossos filhos ao cuidado de qualquer um, de qualquer uma. Ele não escolheu uma qualquer. A igreja diz que Nossa Senhora foi predestinada para ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela foi escolhida tal como convém a um Deus. E ainda diz Santo Afonso: quem que podendo escolher para si uma rainha, escolheria uma escrava. Ele não escolheu uma escrava do pecado, mas ele escolheu uma mulher santa, linda, maravilhosa, a mulher mais bela, mais linda que um dia tocou nessa terra, se chama Virgem Maria. Veja bem, Jesus não precisava dela, como não precisa de mim, como não precisa de ninguém, mas ele quis precisar dela. Jesus poderia muito bem ter aparecido no mundo já na idade de 30 anos e fazer a missão dele, mas não, ele quis vir a mim e quis vir a você por meio de Nossa Senhora. Então, se aquele que não precisava dela quis precisar, quis chamar ela de mamãe, gente, quem somos nós? Vamos ser verdadeiros? Deixa eu te provocar agora. Quem é você? Quem sou eu? Pobre pecador, pobre mortal, comedor de arroz e farinha, para dizer que não precisa dessa Senhora. És tu, porventura, mais do que o nosso Deus? Então não tenha medo de se consagrar a Nossa Senhora. Não tenha medo de entregar tudo nas mãos desta Senhora. Não tenha medo de recorrer a ela, gente. E uma coisa que é bonito, quanto mais você se entregar a ela, por esse método São Luís, ele chega a dizer assim, que quanto mais um escravo se dá a Nossa Senhora, mais a Virgem Maria se dá a esse escravo. Ela vai passar a cuidar de ti. Lembra que eu dizia que nós nascemos na pia batismal? Lembra que eu disse que Nossa Senhora é mãe dos membros do corpo místico de Cristo? Pois bem, a igreja ensina isto. Ela é mãe dos membros do corpo místico de Cristo, ou seja, ela é a mãe da igreja. Por que que eu e você precisamos dela? É o capítulo 1 do tratado Necessidade. No dicionário, necessidade significa aquilo que é absolutamente necessário. Por que que nós temos necessidade dela? Porque ela é a nossa mãe. E São João Paulo II diz, uma mãe não só gera, uma vida. O que mais faz uma mãe? Além, desta mãe nos gerar, o que mais a mãe faz? Ela cuida, ensina, educa e ela forma. Quando a igreja fala que Nossa Senhora é mãe da igreja, ela é mãe do corpo místico de Cristo, então nós católicos precisamos deixar ela exercer sobre nós o seu papel de mãe e deixar com que ela nos ensine, nos educa e nos forma. Isto é a consagração. Isto é entrar na escola de Nossa Senhora. Isto é dar permissão para que ela exerça sobre nós
o seu papel e a sua função de mãe. E aqui eu quero dizer outra coisa. Sabe o que diz o servo de Deus, o Padre Júlio Maria? Ele chega a dizer que uma vez que Nossa Senhora nos deu a luz, qual é a maior preocupação de uma mãe? Ele diz, a maior preocupação de uma mãe é, sem dúvida nenhuma, né, o quê? Manter esta criança viva. Né? Esse é o maior medo da mãe, que a criança morra. É, de fato, uma escola de santidade, como está dizendo aqui a Bruna. Né? Então, ou seja, aí o padre Júlio Maria, esse servo de Deus, vai dizer o seguinte: uma vez que Nossa Senhora nos deu a luz, como membros do corpo de Cristo, e a sua maior preocupação é nos manter vivos na graça de Deus, gente, escuta isso, ela vive reclinada sobre o berço da alma recém-nascida, para alimentar, nutrir e nos formar. Esta alma recém-nascida que somos cada um de nós. Quando eu falo de Nossa Senhora, sobre reclinada sobre a alma, né? Sobre o berço da alma recém-nascida, eu me lembro do Papa Pio XII que diz, a mãe, né? Sempre ali do lado do berço do filho, ela é como o segundo anjo da guarda daquela criança. Então, que a Virgem Maria possa viver reclinada sobre o berço da nossa alma recém-nascida para nos alimentar, nos ensinar, nos formar, nos conduzir, nos levar para Deus. E uma outra coisa que eu queria colocar, gente, por que nós precisamos de Nossa Senhora, sobretudo nos nossos tempos? São Luís chega a dizer assim no tratado, os santos dos últimos tempos serão maiores do que os dos primeiros tempos. Eu tinha uma certa dificuldade de compreender um pouco isso, né? Falar, meu Deus, como é que os santos dos nossos tempos vão ser maiores do que São Francisco, do que tantos outros santos? Um exemplo desse é, sem nenhuma dúvida, São Padre Pio, que também foi escravo de Nossa Senhora pelo médico São Luís. É um dos santos que mais cresce em devoção e que é atual, né? São João Paulo II também, Madre Teresa de Calcutá também foi escrava pelo médico São Luís, São Maximiliano Maria Kolbe também, né? Ele diz que o tratado influenciou a vida dele. Então, preste atenção nisso, né? Esse é o papel especial de Nossa Senhora nos finais dos tempos. Ela tem a função, a vocação de suscitar o santo dos últimos tempos, de formar o santo dos últimos tempos. Por isso é uma escola de santidade, como a Bruna colocava aqui nos comentários. Então, não tenha medo de buscar a Nossa Senhora, tá? E aí uma coisa, olha como nós também precisamos tanto dela. Santo Agostinho dizia assim, eu tenho dó, é isso mesmo, hein? Eu tenho dó dos cristãos dos últimos tempos, porque nós lutamos com o demônio preso e eles lutarão com o demônio solto. Eu vos pergunto, está tudo muito descaradamente ou não, a nossa época? Está tudo aí. As pessoas se prostituem de qualquer jeito, se drogam na frente de todo mundo, crime. Então eu preciso mais do que nunca de Nossa Senhora. Sabe por quê, gente? Que eu preciso tanto de Nossa Senhora? Eu quero dizer para você. Um amigo meu, eu estava pregando em um retiro no Pernambuco, e eu aguardava um outro amigo meu, um missionário, chegar para me ajudar nas pregações. E quando eu estava ali fazendo as pregações, depois ele chegou, ele me contou que a mulher que ia levar ele no aeroporto perguntou para ele, missionário, você pode passar na minha casa e rezar pela minha filha? Ele falou que poderia. A mulher então vai dirigindo, encosta na casa, já começa a chorar, ele não entende nada. Ela abre a porta, ela convida, entra a missionária, ele entrou. E quando ela vai abrir a porta do quarto da filha, ela estava derramando muitas lágrimas. E quando ela abriu a porta, esse meu amigo viu a moça acorrentada na cama. A mãe, em meio de lágrimas e soluço, dizia, missionário, eu acorrentei a minha filha na cama porque a minha filha é usuária de droga, eu amo a minha filha e eu não quero que a minha filha se perca, eu não quero que minha filha morra nas mãos dos traficantes. Eu vos pergunto, você que está nos acompanhando agora, esta mãe ama ou não ama a sua filha? Quando ele me contou sobre isso, e depois disso eu ia fazer uma pregação sobre a consagração, eu usei isso na pregação. E eu quero usar isto aqui também nesta live. Gente, Nossa Senhora, ela é uma mãe que nos ama tanto, mais tanto, que ela não quer que a gente se perca,
que sabe o que Nossa Senhora está fazendo nesses finais de tempo? Ela está nos acorrentando nela. Por isso eu quero dizer, felizes são aqueles que estão acorrentados em Nossa Senhora, pela corrente da escravidão de amor. Felizes são aqueles que estão presos em Nossa Senhora, porque a Virgem Maria vai nos defender com unhas e dentes. A Virgem Maria vai nos guardar no seu imaculado coração. A Virgem Maria vai nos proteger dentro do seu ventre sagrado, para que o mal não possa nos atingir. Agora, você quer mais um testemunho para te convencer a respeito da consagração? Olha só, eu estive pregando em uma cidade em São Paulo e uma mulher me contou um testemunho maravilhoso. Ela morava junto, com uma pessoa, com um rapaz. Ela não era casada na igreja, entenda o que eu estou falando. Ela morava junto. Essa pessoa batia nela, essa pessoa traía ela, então ela ia na missa e não podia comungar porque estava casado com um traste desse. Ela já tinha um filho também. E isso foi o motivo pelo qual ela demorou muito a tomar a decisão, de deixar essa pessoa. E um dia, então, ela muito cansada daquela situação que ela estava vivendo, ela decidiu acabar o relacionamento dela com esse homem. Ela foi para a Santa Missa. E ela aí se confessou, começou a ir para a missa, comungar. E no final da missa deram um aviso. Foram os rapazes que me chamaram para ir pregar esse retiro. E o aviso qual que era? O aviso era assim: boa noite, nós queremos aqui avisar que nós vamos estudar um livro que é esse, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Nós vamos preparar uma turma de consagração. Vem estudar conosco esse livro e no final você decide se quer se consagrar ou não. Quando ela ouviu este aviso, falando desse livro, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de consagração a Nossa Senhora, de estudar, ela disse que o coração dela ardeu, o coração dela queimou e ela pensou no seu interior: eu vou me consagrar a Nossa Senhora, eu vou comprar esse livro, eu vou entrar nessa turma de consagração, vou me consagrar, mas eu não vou falar para ninguém, nem da família dela. Então ela comprou o livro, começou a ler o livro, ela começou a ir nas formações, só que chegou um determinado momento que ela fez uma experiência que uma boa parte daqueles que querem se consagrar faz. Que qual que é? A live vai ficar salva, tá, gente? Ela falou assim: eu acho que eu não estou pronta para me consagrar. Eu não mereço me consagrar. Eu acho que eu não sou digna de me consagrar. Enquanto ela pensava assim, então ela começou a parar, ia numa formação, já não ia em outra. Perceba, ela não tinha ainda se consagrado. O homem que ela deixou teve uma ideia. Qual foi a ideia? Ele foi num centro de macumba, presta atenção. Ele foi num centro de macumba e ele pediu lá para a macumbeira fazer um trabalho para que esta mulher voltasse para ele. Ela perguntou se ela era de alguma igreja, Ele respondeu que sim, que era ela católica, então ele cobrou um pouquinho mais caro e pediu um prazo de 1 mês, um ponto de interrogação aí para nós, Por que cobrou mais caro quando disse que a mulher era católica? Enfim, passou 1 mês, Ela ainda estava nessa: eu me consagro ou não consagro, acho que não sou digna, não tinha ainda se consagrado. Passou 1 mês, a mulher não voltou para casa. Como ela não voltou para casa, o homem foi no centro de macumba, ficou muito furioso e ele começou a gritar com a mulher lá e disse assim: eu quero o meu dinheiro de volta porque o seu trabalho não deu certo, ela não voltou para mim. E ele perguntou assim: eu quero que você me diga por que o trabalho não deu certo. Querem ouvir? A macumbeira disse assim para ele: o trabalho não deu certo porque ela está se consagrando àquela mulher. E existe uma cadeia que prende ela, aquela mulher, e eu não posso tocar nela. Vocês estão ouvindo isso, gente? Ela já tinha se consagrado? Não. E aí a mulher olhou para aquele homem e disse assim: agora você saia da minha frente, senão eu vou destruir a sua vida. Vocês têm noção, gente, do que é ser de Nossa Senhora? Com esse testemunho, o que eu quero te dizer? Quem não quer que você se consagre a Nossa Senhora não é nenhuma autoridade da igreja, não é nenhum pregador, não é nenhum coordenador de movimento. Gente, quem não quer que você se consagre a Nossa Senhora se chama Lúcifer. É o demônio.
Não tenha raiva das pessoas que ataquem a consagração. A culpa não é delas. E como diz São Paulo lá em Efésios 6, né, capítulo 12, não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas é contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. A nossa luta é sempre contra alguém. É sempre contra os espíritos malignos, não contra essas pessoas. Quer mais um testemunho? Uma moça fez a consagração. Fez a consagração a Nossa Senhora. E consagração, gente, não é um passo de mágica, tá? Eu me consagrei, agora eu jamais vou cair em pecado, eu agora sou a pessoa mais santa. Não, se você não coloca em prática a consagração, essa menina então foi esfriando na consagração dela. Foi se esfriando, se afastou. Deixou de renovar a sua consagração, saiu da igreja e o evangelho é claro, né? O que a Sagrada Escritura diz? Uma vez que nós temos uma experiência com Deus e nós voltamos para o mundo, o nosso estado se torna pior do que era antes. Essa menina se consagrou, se afastou. O estado se tornou pior do que era antes. A um tal ponto que ela começou a frequentar centro de macumba. E frequentando o centro de macumba com outras meninas, elas tomaram uma decisão, gente, de se consagrar ao demônio. Se preparando para se consagrar ao demônio, chegou o dia da consagração, consagrou uma moça, consagrou a outra. Quando chegou a vez dela, gente, olha que coisa extraordinária, dentro do centro de macumba, o demônio começou a gritar, tira ela daqui, ela já é consagrada aquela mulher e nós não podemos tocar nela. A menina lembrou da consagração à Virgem Maria, se arrependeu, se confessou e voltou para a igreja. Meu Deus, o que você está esperando para fazer sua consagração? Ah, Hélio, Maria, mas eu acho que eu não estou pronto, é algo muito sério. Que bom, você tem que pensar que é sério mesmo. Mas você não pode deixar de fazer, amado, também esta consagração. Não tenha medo. Ah, eu acho que eu não mereço fazer, eu não sou de bom, mas você comunga, gente. Você está recebendo o próprio Deus. É isso mais do que se consagrar a Nossa Senhora? Não deixe essas coisas penetrar no seu coração. Isso não vem de Deus. Lógico que você tem que ter a consciência de que é sério, tá? Mas se você vai se consagrar a Nossa Senhora, entenda uma coisa. A Virgem Maria não vai pedir para você que tem 1 ano, 2 anos, o que ela vai pedir para mim que tem 12 anos de consagrado, que está indo para 13 anos. Cada ano, meus irmãos, é 1 ano com Nossa Senhora. Ah, eu não vou me consagrar porque eu sou pecador. Ora, então quem é que vai se consagrar? Por que vocês acham que eu me consagrei à Virgem Maria? Me consagrei porque não presto. Porque preciso do cuidado maternal desta mãe, porque preciso que ela puxe a minha orelha, porque eu preciso que Nossa Senhora me socorra, me ajude. Então a Virgem Maria, ela quer cuidar de nós, das nossas feridas que o pecado deixou. Então não tenha medo de se consagrar a Nossa Senhora, tá? Não tenha medo de se consagrar a Virgem Maria. Não tenha medo de buscar esta consagração. Não tenha medo de aprender dela. Como que se ama, como se serve. E aí eu quero falar, gente, até porque eu não sei já há quanto tempo eu estou falando, mas eu aprendi muito com Nossa Senhora. Muito, 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 sabe? Tudo na minha vida eu faço por meio de Nossa Senhora. E são as perguntas que eu mais recebo. Hélio, Maria, como tem intimidade com Nossa Senhora? Eu quero te ensinar coisas simples, tá? Coisas simples que eu experimento na minha consagração. Quando eu acordo, eu traço o sinal da cruz. E a Nossa Senhora, eu peço para ela, sabe o quê? Benção, mãe. Ela não é a minha mãe? Se hoje eu tiver a oportunidade de dormir, porque ninguém sabe o dia e o momento da morte, eu vou fazer o sinal da cruz, agradecer pelo meu dia e a Nossa Senhora eu vou pedir benção. Quando eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, gente, que eu não sei qual decisão tomar, eu gosto de pegar o terço, o rosário, parar diante de uma imagem de Nossa Senhora para rezar. E a ela eu falo, mãe, qual o conselho que a senhora tem para me dar? Estou te falando de coisas simples que vai fazer você progredir na sua vida espiritual. Viva a simplicidade com Nossa Senhora. Viva o ordinário de cada dia, mas com amor extraordinário. E aí nós vamos ver o efeito que isso vai causar. Quando eu quero chorar, vocês acham que a gente não chora, né? Quando eu quero chorar, gente. São 3 lugares onde eu gosto de chorar. Eu gosto de chorar diante de Jesus sacramentado,
diante da Virgem Maria ou diante de uma cruz. E eu quero falar, um dia eu parei para chorar diante da imagem de Nossa Senhora. E tudo eu falo para ela, porque eu sou um inútil escravo dela. Eu sou um Zé Ninguém na mão dela. E naquele dia, chorando diante daquela imagem, ela sabia porque eu estava chorando, eu tive uma emoção de colher a minha lágrima. Colhi assim, botei na palma da mão daquela imagem e chorando eu disse para ela assim: Totus tus, que significa todo teu. Sabe qual foi a inspiração que eu tive, que eu quero te falar? Ela me vinha ao coração, né, como se Nossa Senhora me falasse assim: todos os meus filhos que me ofertarem a sua lágrima de dor, essa mesma lágrima de dor vai ser transformado no melhor vinho da graça de Deus na nossa vida. Se consagre a Nossa Senhora. Entregue para ela suas lágrimas de dor. Entrega para ela as talhas que há ano você vem enchendo com as suas lágrimas de dor. E pelas mãos dela, pela intercessão dela, você vai ver estas águas se transformando na melhor graça do vinho novo de Deus na nossa vida. Então, irmãos, não tenha medo de se consagrar a Nossa Senhora. Não tenha medo de depender de Nossa Senhora. Eu falei para vocês no início, eu sou missionário da Igreja Católica, tá? Há 15 anos isso. Eu sou casado, né? Eu não gosto muito de falar, que eu falo que a fundadora da comunidade é Nossa Senhora, né? Mas eu sou o fundador da comunidade, eu tenho 5 filhos e eu vivo da providência divina, gente. Qual que é o meu trabalho? O meu trabalho é evangelizar. Lógico que eu faço camiseta, né? Porque viver da providência não é esperar tudo cair do céu. Além da providência, tem a previdência, que são as camisetas, meus CDs de pregação, DVD, textos, essas coisas, livros que revendo, né? Mas sabe o que eu quero te dizer, gente? São 8 anos de casado, 5 filhos. Nunca faltou nada na minha casa, gente. Vocês têm noção do que é o cuidar de Nossa Senhora aos escravos de amor dela? Nunca faltou nada. O meu filho mais velho, ele tem 8 anos. Quando ele nasceu, eu ganhei tanta fralda que a primeira vez que eu fui comprar uma fralda para ele, ele tinha 1 ano e 5 meses. Pode faltar coisas para mim, né? Mas para minha esposa não falta, para os meus filhos não falta. Por quê? Porque eu e a minha esposa somos consagrados a Nossa Senhora, né? Eu até agradeço a Deus pela esposa maravilhosa que Ele me deu, que Nossa Senhora me deu, porque ela leu o tratado antes de mim, ela se consagrou uns meses antes de mim, e foi ela que pediu então para que eu fizesse essa consagração. Amados, estamos na reta final aqui, né? Já apareceu aqui 1 minuto e 47, né? Restante. Quem quiser pode entrar lá no meu Instagram, tá? Hélio Maria E, deixar lá algumas dúvidas que aí eu vou respondendo, né? Eu peço perdão a vocês, não fiquei muito preso aqui aos comentários, o que vocês foram falando, até porque eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Mas assim, eu quero agradecer, né, a irmã que me convidou para estar aqui fazendo esta live. Quero agradecer cada uma que participou. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A live também vai ficar aqui salva, tá bom? Vocês indicam para outras pessoas, tá bom? O meu Instagram Hélio com H, Hélio Maria E, tá bom? Maria e um Ezinho, né? Hélio, Maria e um Ezinho lá no final, tá bom? Gente, Deus abençoe e espero que eu tenha uma outra oportunidade, né, de estar reunido aqui com vocês. Me coloco à disposição, tá, Nilvana? Para próximas lives, se a senhorita tiver interesse. E eu espero que a live de hoje possa ter nos ajudado a conhecer um pouco mais a nossa consagração e também no crescimento da nossa devoção à Nossa Senhora. Deus abençoe. Procure meu canal lá no YouTube, Hélio Maria Oficial. Tem várias pregações também de Nossa Senhora e alguns vídeos. Deus abençoe. Salve Maria Puríssima, nossa querida e amada Mãe, Rainha dos nossos corações. Um abraço para todos. Até a próxima, se Deus quiser.